Boa noite a todos. É um prazer estar novamente aqui nessa tribuna espiritual da Escola Jesus Cristo, já que as contingências da nossa sociedade não permitem que nós estejamos presencialmente na escola amada de todos nós. Estamos fazendo dessa forma, online, o que não muda o sentimento que nós temos, a união dos nossos pensamentos. E é um prazer estar novamente aqui pregando e dirigindo a meditação dessa noite. Para iniciarmos e prepararmos os nossos pensamentos para a meditação e para a prece, eu vou ler um poema de Alta de Souza intitulado Mensagem Fraterna, do livro Parnaso de Além Túmulo, psicografado por Chico Xavier. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Vamos fazer a nossa prece. Deus Santo e Pai amado, aqui nos encontramos, Senhor, cada um de nós em suas residências, meditando acerca dos teus ensinamentos. Que nós possamos ser todos abençoados pela luz do teu amor que derramas sobre nós, misericordioso e complacente. Que nós possamos aproveitar cada minuto desta meditação para pensarmos a respeito dos teus ensinamentos e colocá-los em prática em nossa vida. Que nós sejamos fortes neste momento de dificuldade, que nós tenhamos fé, que nós tenhamos resignação em dias melhores, porque dias melhores com certeza virão. Nós cremos em Ti, Senhor. Abençoa esta noite e que ela produza bons frutos. Que assim seja. Como todos nós sabemos, nós temos vivido dias de grandes dificuldades em vários aspectos sociais, na saúde. As nossas crianças estão em casa, sem poder estudar presencialmente no colégio. Mas nós temos que ter convicção de que é só uma fase e que essa fase vai passar. Nós temos que ter confiança de que é um momento de dificuldade que trará um grande aprendizado para todos nós, para que nós possamos pensar mais na coletividade, que nós possamos pensar mais no próximo, nos nossos cuidados com a higiene do corpo, com a higiene espiritual. Tudo que acontece em nossa vida traz alguma espécie de aprendizado, porque não há experiência que não nos ensine algo. Para a meditação desta noite, eu trouxe um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 25, que intitula-se Buscai e Achareis, mais precisamente nos itens 9 e 10. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Jesus diz aos seus discípulos assim: não vos inquieteis pela posse de ouro ou da prata ou de outra moeda em vosso bolso. Não prepareis nenhum saco para o caminho, nem 2 roupas, nem sapatos, nem bastões, pois aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos hospedar, e permanecei na sua casa até que vos retireis.
Ao entrar na casa, saudai-a dizendo: que a paz esteja nesta casa. Se essa casa for digna, vossa paz virá sobre ela. E se não for digna, vossa paz voltará para vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi a poeira de vossos pés ao sair dessa casa. Eu vos digo, em verdade, que no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que esta cidade. Essas foram as palavras ditas por Jesus quando ele enviou os seus apóstolos para pregarem pelas cidades pela primeira vez. Ao pé da letra, elas praticamente não podem ser mais aplicadas aos dias de hoje. Naquela época, eram pouquíssimas pessoas que viajavam. Basicamente, quem viajava naquela época eram os comerciantes e os militares. Por isso, Jesus diz: aquele que trabalha merece ser alimentado. Mas hoje, o número de viajantes é muito maior do que naquela época. É maior do que na época que Kardec interpretou essas palavras, é muito maior. Hoje em dia, vamos esquecer um pouco que estamos vivendo em situação de quarentena e que não estamos quase saindo de nossas casas. Mas hoje em dia, milhares de pessoas viajam todos os dias, os ônibus estão lotados entre as cidades, pessoas trabalham de uma cidade e moram em outra, pessoas viajam a lazer todos os dias, aviões lotados de viajantes, e dessa forma não é mais possível que nós nos hospedemos nas casas das pessoas. A única forma de que isso aconteça são naquelas viagens chamadas de intercâmbio, né? Que uma pessoa vai e outra pessoa vem e a gente se hospeda sim na casa de alguém. Mas antes há toda uma pesquisa para saber quem é essa família. Essa família ela se predispõe a receber uma pessoa e também nas viagens religiosas, né? As viagens de missão. É muito comum nas igrejas católicas e nas igrejas evangélicas missões em países de terceiro mundo que necessitam de muitos trabalhadores de forma voluntária. Então, países como Haiti, África, países no Oriente Médio, essas pessoas viajam em missão religiosa e elas ficam onde? Elas ficam nas casas das pessoas da mesma igreja, só que em outro país ou em outra cidade, não é mesmo? Então, hoje não dá para que a gente faça uma viagem sem provisões. Ninguém viaja sem uma mala de roupa, ninguém viaja sem saber se está com todos os documentos, se tem o dinheiro para o alimento, se está com as passagens. Certamente que essa pessoa vai passar muitas necessidades se não levar uma muda de roupa sobressalente. Então, nós temos que entender que há contextos históricos para a utilização de cada ensinamento de Jesus. Porém, os ensinamentos de Jesus, eles podem ser aplicados de forma direta, de forma ao pé da letra, né? E eles podem ser aplicados de forma moral. Tem todo um ensinamento, nenhum ensinamento de Jesus deixa de ser aplicado porque os séculos passaram. O Evangelho, ele é hoje ainda o livro mais atual que existe. Todo ensinamento de Jesus pode e deve ser aplicado às nossas vidas. Mas uma coisa me chamou muita atenção nesse texto, porque ele diz assim: informai-vos quem é digno de vos hospedar. E como que nós identificamos as pessoas que são dignas de nos hospedarem? Kardec diz que é pela caridade. Porque veja bem, Jesus enviou seus discípulos para pregarem. E eles foram seguindo os ensinamentos e os preceitos de Jesus, sem levar roupa sobressalente, sem levar dinheiro, sem levar provisões, confiando pura e simplesmente na providência divina. Quem os hospedar, oferecendo da sua casa, da sua água, do seu alimento, o seu teto, o seu aconchego, a sua companhia, essa pessoa tem que ter um coração muito nobre,
porque ele está ajudando uma pessoa que simplesmente não tem nada para retribuir, não tem nada para oferecer em troca, materialmente falando. Mas eles estão ali por algum motivo e eles têm sim algo para oferecer em troca, que são as palavras e os ensinamentos de Jesus. Mas a principal lição deixada por Jesus nessa passagem é a confiança na providência divina. Realmente, né? É necessário ter muita fé para que nós possamos empreender uma viagem sem levar conosco nenhum tipo de provimento, nenhum tipo de dinheiro, nenhum tipo de roupa, nada que nos dê a garantia de algum tipo de conforto. Os apóstolos de Jesus, eles se colocavam a caminho na estrada sem contar com simplesmente nada. Eles não sabiam se eles iam ter hospedaria ou não, eles não sabiam se eles iam ter alimento ou não, eles simplesmente viajavam. Jesus disse para eles: ide e pregai, e eles foram. Hoje em dia, o que parece é que a fé está enfraquecendo. As contingências da vida, né, fazem com que a gente fique mais nervosos, mais apreensivos. Cada dia mais pessoas procuram por psicólogos, psiquiatras, terapeutas, por alguma terapia alternativa. As pessoas estão com muita ansiedade, síndrome de pânico, depressão, excesso de preocupação com o passado, com o presente, com o futuro, arrependimentos, vida que eles queriam que fosse diferente e não é, e não tem como ser. Enfim, claro que eu não estou falando do dia a dia que nós estamos vivendo hoje. Como já falei no começo, né? Nós estamos vivendo uma situação atípica, completamente atípica. A última vez que se repetiu uma situação tão grave na saúde mundial foi no final da Primeira Guerra Mundial, quando nós tivemos a gripe espanhola, né? Que inclusive matou muito mais gente do que o coronavírus. Mas ela durou 2 anos também. Mas enfim, nós não tínhamos os cuidados da saúde que nós temos hoje, nós não tínhamos como ter a precaução que nós temos hoje. Mas o fato aqui é que o que me parece é que a fé das pessoas está diminuindo. Assim como o amor está diminuindo, né? Jesus disse que por se multiplicar muito a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. E o que eu tenho percebido é que a fé das pessoas é uma fé vacilante. E sobre essa fé, tem um trecho do Salmo 37 do rei Davi, que eu gostaria de ler para vocês, que ele diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-te sempre e empresta, e sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. É disso que nós precisamos, é desse tipo de fé, de pensamento, de confiança na providência divina, de fé sólida e confiante de que Deus não nos deixa relegados à própria sorte. Veja bem, ele não diz que não cairá, ele diz, ainda que caia, não ficará prostrado. Ou seja, a gente vai cair, a gente vai tropeçar, a gente vai ter as nossas quedas, mas nós temos que levantar confiante. Olha, ele diz que a mão, o Senhor o sustenta com a sua mão. Por que não ficaremos prostrados? Porque Deus nos sustenta, a espiritualidade está ao nosso redor. Nós temos que nos fazer ouvir, ou melhor, nós temos que saber ouvir.
As nossas reencarnações, nós que somos espíritas reencarnacionistas e cremos que nós vivemos múltiplas existências, nós temos que ter a convicção, nós já lemos na doutrina, nós ouvimos nas salas de aula, nós sabemos que as nossas encarnações, elas não são fortuitas, não são obras do acaso, passamos todos por um tipo de elaboração para que nós possamos enfrentar as situações da nossa vida de acordo com as nossas capacidades. Deus não dá fardo mais pesado que nós possamos carregar, porque senão aquela existência vai ser em vão. Não adianta nós pedirmos por uma situação ou por uma determinada expiação ou prova que nós não tenhamos capacidade de suportar. E é isso que acontece. Nós estamos vivendo dias difíceis para a nossa evolução, dias que vão produzir frutos bons em nossos espíritos. Então, continuando, Jesus recomenda aos seus discípulos, ao entrarem nessas casas, a desejarem a paz sobre ela. E veja, ele diz que se a casa for digna de receber, a nossa paz cairá sobre ela. Agora, se a casa não for digna, nossa paz retorna para nós. Isso me lembrou de um outro caso, cheio de casos, né? Uma história que eu li na internet, um desses contos que eu li na internet. É sobre um homem pedinte que vivia mendigando alimento. E ao bater em uma residência de um homem rico, esse homem colocou num cesto alimentos já passados, né? Restos de alimentos. Alguns não estavam nem próprios mais para o consumo. Mas aquele homem ficou tão grato por ter recebido um cesto de alimentos que, após retirar o que não prestava e ficar com o que era bom, ele lavou toda a cesta, colheu flores, colocou na cesta e levou de volta para agradecer. E ao chegar lá, o homem rico, né, ficou tão surpreso que ele disse assim: eu te dei um cesto de alimentos com com restos de alimentos e mesmo assim você voltou para me oferecer flores? E aí o homem pobre respondeu: cada um dá aquilo que tem em seu coração. E o meu só tem coisas boas. Eu vim te oferecer a minha gratidão, porque mesmo aquele alimento que para você era resto, para mim constituía um banquete e mitigou a minha fome. Então, vejam que um desses contos, né, como tantos contos que nós vemos pela internet circulando, recebemos por e-mail, né, mas que traz algum tipo de reflexão para nós. Voltando ao texto evangélico, Jesus fala para desejar a paz, né, àquela casa que o recebeu, e se a casa for digna, ela vai receber a paz, se não for, a paz vai voltar para ele. Mas aí tem a outra situação, né? A casa que não receber, nem sequer receber os discípulos de Jesus. Ou a casa que os receber, mas não quiser escutar os ensinamentos de Jesus. E aí o que recomenda Jesus que se faça nessa situação? Jesus recomenda que se amaldiçoe aquela casa? Não. Ele recomenda que force aquela residência a escutar as suas palavras? Também não. Então o que Jesus recomenda que seja feito? Partir dali e deixar aqueles que estão ali e buscar outros com mais boa vontade de ouvir os ensinamentos e as palavras de Jesus. Igualmente, nós espíritas, na verdade isso deveria ser a postura de qualquer pessoa. Nós devemos proceder dessa forma. Falar, ensinar, conversar a respeito do Evangelho e a respeito da doutrina espírita com quem quer ouvir o Evangelho e a doutrina espírita. Aqueles que nos buscam devem ser acolhidos. Aqueles que nos repelem, nós não temos condição
de ficar indo atrás deles para insistir. Eu particularmente, eu gosto quando eu já vivenciei diversas vezes a situação de que alguém chega para mim. Aposto que cada um de vocês que estão ouvindo essa meditação já viveu essa experiência de alguma maneira. A pessoa chega para você e fala assim: você é espírita, né? Quando a pessoa pergunta: você é espírita, né? Ele com certeza quer algo de você. Ou ele tem uma situação de dor na sua vida e ele quer uma palavra de consolo, ou ele tem alguma dúvida sobre, geralmente é sobre reencarnação ou sobre comunicação com os espíritos, que é o que mais aguça a curiosidade das pessoas, né? Geralmente eles reconhecem que nós somos espíritas ou pelo nosso proceder, né? Ou pelo nosso falar, pelas nossas ações, ou alguém que falou: ó, fulano é espírita. E de alguma forma eles ficam sabendo e acabam procurando. Eu tinha uma amiga, eu tenho uma amiga, né? E a mãe dela era católica. E aí, um dia eu estava na casa dela e na hora de eu ir embora, a mãe dela me levou ao portão. E a mãe dela não me levava ao portão. Então eu já achei estranho aquele momento, né? E ela chegou para mim e falou assim: Yuri, você que é espírita, me esclarece uma coisa. Ela tinha acabado de perder uma sogra, né? E ela acordou pensando na sogra e ela tinha tido um relacionamento muito duro, muito difícil com a sogra. E no dia que a sogra desencarnou, em outra cidade, lá no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, e ela aqui na cidade de Campos, ela acordou pensando na sogra com um mau pressentimento e fez uma oração pela sogra. E ela queria me contar isso, ela queria saber se eu achava que era possível ela ter sentido, né? Ou alguma forma que alguém tivesse dito para ela que ela fez porque a sogra tinha desencarnado, para que ela fizesse uma oração porque a sogra precisava. E eu, com certeza, né, tive que afirmar para ela isso. Não, com certeza, de alguma maneira, essa informação chegou até a senhora para que a senhora fizesse essa oração por ela, porque ela precisava naquele momento para ajudar a se desprender dos laços físicos, né, que a ligavam ao corpo. E eu me lembro também de uma outra situação na Escola Jesus Cristo. Eu tive um companheiro de mocidade chamado Rodrigo Gebara. Talvez um de vocês até o conheça, né, e lembre dele. Ele frequentou a mocidade conosco por cerca de 1 ano. E ele era evangélico, eu não sabia disso. Eu só fui saber depois de muito tempo. Ele foi para a Escola Jesus Cristo porque ele tinha parentes espíritas e ele queria conhecer mais sobre a doutrina espírita. Então, todo domingo estava ele lá na Escola Jesus Cristo, na aula da mocidade, com o seu caderninho, com a sua caneta, né? Ele acompanhava as aulas na mocidade, ele acompanhava os estudos no templo, ele participou de estudos, de leituras em horários alternativos, domingo à tarde, sábado à tarde. Ele visitou orfanatos conosco, ele visitou asilo conosco, ele ajudou a arrumar o jantar da escola, o lanche fraterno. Então ele simplesmente entrou de cabeça na doutrina espírita, no estudo. Ele leu o Romance Espírita, ele leu o livro de André Luiz, ele acompanhou os estudos, né, como eu já disse. Por quê? Porque ele tinha muita boa vontade em conhecer a doutrina espírita. E aí, passado 1 ano, olha só que incrível, ele se predispôs e ele estabeleceu a meta: eu vou estudar a doutrina espírita durante 1 ano. E, graças a Deus, ele escolheu a Escola Jesus Cristo para fazer isso, né? Por quê? Porque ele continuou espírita? Não, mas porque ele nos deu o prazer da companhia dele. Ele participou das confraternizações de amigo oculto. Então ele ainda é, né,
um rapaz muito alegre, muito risonho, um bom amigo, e eu fui grato por ter tido a oportunidade de conviver com ele naquele período. E depois de um tempo, eu perguntei a ele por que ele tinha se afastado, e aí que ele foi me explicar: não, eu sou evangélico, e eu estava conhecendo a doutrina espírita, eu queria conhecer mais sobre a doutrina, mas eu prefiro a igreja evangélica porque eu gosto dos cultos de louvor. E aí, o que eu iria fazer? Pressioná-lo? Dizer: não, poxa, mas você viu tudo sobre a reencarnação, você viu sobre a comunicação com os espíritos, e forçá-lo a uma prática que não era o que o seu coração queria? Não. Jesus diz nessa passagem que. Nessa passagem não, desculpa. Jesus diz em uma outra passagem que antigamente o céu era tomado pela violência, mas que hoje era tomado pela brandura. Ou seja, nós não devemos forçar ninguém a deixar a sua crença. Nós não devemos, para deixar adotar a nossa, né? Nós não devemos ficar com raiva daqueles que pensam diferentes, porque afinal de contas, não é pecado, não é errado você ter uma outra religião ou você mudar de pensamento. O mais importante mesmo é a forma como se pratica a sua religião, né? Mas aí Jesus diz que antes de sair daquela casa que não os aceitassem, a pessoa deveria sacudir a poeira dos pés. E aí esse conselho acabou criando uma certa confusão, porque ele parece, de certa forma, uma arrogância, né? Quando a gente usa esse termo hoje em dia, tipo, não quero levar nem a poeira desta casa, é uma forma de soberba, né? Vou sacudir a poeira da sandália para não levar nada deste lugar e tal. Mas é uma interpretação errônea, porque não é exatamente isso que Jesus quer que a gente faça. E aí, no livro Escrínio de Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, ele nos orienta numa mensagem chamada Poeira, que elucida sobre essa passagem. Eu vou ler essa mensagem, porque as palavras de Emmanuel com certeza são melhores do que as minhas, né? Então, eu vou ler essa passagem, essa mensagem, para que a gente possa ter um melhor aprendizado. E aí ele começa dizendo: e afastando-vos da casa, que não receba a mensagem de paz, sacudi o pó das sandálias, advertiu-nos o Divino Mestre. Muita gente acredita que o Senhor teria sugerido a reprovação aos que lhe não acolhessem a boa nova, ou o menosprezo de quantos lhe recusassem deliberadamente os ensinos. Jesus referia-se simplesmente ao pó que costumamos guardar conosco depois de qualquer experiência difícil. Poeira de ciúme e tristeza, desencanto e lamentação, poeira de inveja e vaidade, azedume e orgulho ferido. Se te fazes portador da luz aos que jazem na treva, não condenes aquele que não possa se iluminar de improviso, e não conduzes o amor a quem se desvaira no ódio. Não lhes critiques a tardia compreensão, porque as vítimas de semelhantes verdugos quase sempre se imobilizam por tempo longo, em desesperação e cegueira. Onde não consigas ajudar, faze silêncio, esperando a bênção das horas. Não atires lenha à fogueira da ignorância, nem agraves a desolação da água turva. Não vale apedrejar e criticar, desconsiderar ou ferir, colecionar mágoas e queixas, é derramar lama e fel. Seja onde for e com quem for, conserve entendimento e esperança, otimismo e serenidade. Alijemos da base de nossa vida a poeira da rebeldia e do escândalo.
do azedume e da discórdia, e saberemos transmitir o amor eterno do Cristo, que até hoje nos tolerou as deficiências, para que saibamos suportar as dificuldades dos outros, realizando a plantação da verdadeira alegria. Vamos comentar alguns trechos dessa mensagem. Como sempre, né? Jesus utiliza de alegorias para transmitir as suas mensagens. Então, quando ele fala da poeira das sandálias, ele fala como quem fala do fermento do fariseu, ou como quem fala, derrubarei este templo e em 3 dias eu o reerguirei, ou como quem diz, eu sou a porta estreita, ou ainda o reino dos céus é semelhante ao grão da mostarda, a semente da mostarda. O mestre, né, ele usava de muitas alegorias. Isso é um costume judaico, né, de usar comparações, metáforas para poder ensinar, né? Jesus propôs muitas parábolas por isso, porque ele ensinava de forma velada. Jesus não tinha o interesse de que todos compreendessem todas as coisas que ele dizia, porque nem todos estavam prontos para compreender. Então, mas ele não falou só para o povo daquela época. Então ele deixava a parábola como um ensinamento, porque em alguma época da humanidade nós seríamos capazes de entender aquilo que Jesus estava propondo. Às vezes, nem mesmo os seus discípulos entendiam, como a parábola do semeador. Jesus explicou a parábola do semeador, explicou sobre os 4 terrenos e o homem que saiu a semear, espargindo as sementes. E depois dele falar a parábola, os discípulos chegaram para ele e falaram: mestre, explica-nos a parábola do semeador, porque eles não tinham entendido. Gente, hoje em dia a gente abre o Evangelho, estamos no século 21, temos um enorme acervo de livros, nós estamos acostumados a ler. Então a gente abre o Evangelho, lê uma parábola e não entende. Imagine esses homens de 2000 anos atrás, que não tinham o costume de ler, não tinham a mente aguçada para esse tipo de informação. Imagina quando Jesus fala da parábola das bodas, a parábola das 10 virgens, que são parábolas, quando fala do rico e Lázaro. Nossa, o rico e Lázaro, que o pobre, o mendigo Lázaro, né, que ao morrer foi para o seio de Abraão, e o rico ficou na situação de penúria, e o rico pede para Lázaro ir falar para os seus parentes, contar como era a verdade após a morte, e não lhe é permitido. Essa parábola é muito difícil. Eu lembro que a minha avó, a mãe da minha mãe, ela tinha muita dificuldade com essa parábola, e ela achava tão triste quando na parábola dizia: ao que tem, tudo que tem lhe será dado, e o que não tem, até o que não tem lhe será tirado. Nossa, ela achava isso de uma tristeza tão grande, e ela nunca conseguiu entender isso à luz do catolicismo. Ela era católica, né? Ela só conseguiu entender essa mensagem à luz da doutrina espírita. Ela era uma pessoa que buscava conhecimento. Ela leu diversos livros espíritas, né, porque ela não se restringia à sua própria religião. Então, Emmanuel nos elucida as palavras de Jesus, mostrando que sempre que passamos por uma experiência difícil, né, nós costumamos deixar que essa poeira se prenda em nós, como dizia o professor Clóvis, né? O passarinho não passava voando por cima de nossa cabeça, ele pousava e fazia ninho. Então nós temos que vigiar os nossos pensamentos para não permitirmos que esses ninhos sejam feitos sobre as nossas cabeças, não é mesmo?
Nós temos que ter indulgência com os nossos companheiros e, mais do que isso, nós temos que esperar com paciência, porque existem pessoas que eles vão ouvir as palavras de Jesus, vão ouvir os ensinamentos da doutrina espírita, às vezes eles vão ouvir uma vida inteira e aquilo não vai sedimentar dentro deles, porque eles não estão prontos. Nem todos estão prontos para nós mesmos. Quem de nós está pronto para ouvir o chamamento de Jesus e segui-lo? Aquele que quiser ser meu discípulo, tome sua cruz e segue-me. Quem está pronto para seguir o Mestre, tomando a própria cruz e seguindo o caminho difícil que é o caminho do discípulo de Jesus? Então, Emmanuel pede que nós não aumentemos as dificuldades dos irmãos que praticam o mal, que vivem na ignorância. Com certeza aqui ele não está falando, não está se referindo aos que praticam outra religião, ele está falando mesmo daqueles que deliberadamente se esquivam de ouvir os ensinamentos de Jesus. Ele diz, não vale a pena apedrejar e criticar, desconsiderar ou ferir, colecionar mágoas e queixas, derramar lama e fel. Alijemos, quer dizer, deixemos, da base de nossa vida a poeira da rebeldia e do escândalo, do azedume e da discórdia, para transmitir o amor eterno do Cristo, que até hoje nos tolerou as deficiências. Olha, Jesus tolera as nossas deficiências ao longo de todos esses séculos, de todas essas encarnações sucessivas, aguardando pacientemente, como na parábola do filho pródigo. Todos nós somos o filho pródigo. Além disso, alguns de nós ainda é o filho egoísta, E Jesus, ele nos tolera pacientemente os erros, as dificuldades. Nós temos dificuldade de perdoar os nossos irmãos que nos ofendem, um filho que reincide num erro, um irmão que se desvaira em crimes, e enquanto nós mesmos temos séculos de erros e de insistência em pequenos erros que nós persistimos em não deixar para trás, como diria ainda o professor Clóvis, os nossos pecados prediletos. Então, se Jesus nos suporta, nos tolera as deficiências, Emmanuel diz que ele nos tolera as deficiências para que nós saibamos suportar as dificuldades dos outros, realizando a plantação da verdadeira alegria. Ou seja, somente com muita compreensão, com muita tranquilidade, com muita compaixão, nós poderemos então suportar as dificuldades dos nossos irmãos e assim produzir neles e em nós algum fruto. Para encerrar a nossa meditação, eu vou ler um outro poema. Esse é um poema de João de Deus, do livro Parnaso de Além Túmulo também, esse compêndio enorme de psicografias que colocou Chico Xavier sobre o holofote dos grandes poetas do Brasil. O primeiro livro psicografado por Chico, que é uma coletânea de poesias de diversos autores brasileiros e portugueses. Livro que fez com que Chico merecesse todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras se essa obra não fosse mesmo mediúnica. Livro que faria com que isso acontecesse, a época em que Chico psicografou este livro, eu não me recordo bem se foi um dos poetas da Academia Brasileira de Letras ou se foi um repórter, e ele disse:
Ou este homem se comunica mesmo com os mortos, ou teremos que dar a ele as 27 cadeiras da academia, porque ele é um gênio. Porque repetir o estilo de poetas como Olavo Bilac, Castro Alves, Augusto dos Anjos, Alto de Souza, João de Deus, tendo cursado só até a quarta série, é no mínimo um feito extraordinário, né? Mas, para encerrar o nosso estudo dessa noite, eu vou ler um poema chamado Lembrai a Chama, de João de Deus. Vós, que buscais além da sepultura a resposta de luz da eternidade, nunca ouvideis a excelsa claridade que reside convosco em noite escura. Somos todos a grande humanidade, em direção à fonte eterna e pura. Somos em toda parte a criatura, buscando os dons supremos da verdade. Tendes convosco a chama adormecida, rogamos acendais a luz da vida, já que buscais mais crença junto a nós. Se quiserdes brilhar nos outros planos, ó torturados corações humanos, deixai que o Cristo nasça dentro de vós. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Obrigado, Jesus, por estes momentos em que pudemos meditar acerca dos ensinamentos que deste aos teus discípulos sobre a confiança na providência divina, sobre a necessidade de termos compreensão, tolerância, compaixão com os nossos irmãos, que nós possamos aproveitar os ensinamentos desta noite e nos livrarmos da poeira que nós guardamos das experiências mal vividas, das experiências difíceis que nós enfrentamos, que nós possamos deixar para trás a poeira do ciúme, da inveja, do orgulho, da vaidade, que cada experiência ruim que nós tivemos em nossa vida seja um exemplo para nós de como nos portar, que nós possamos aprender com os nossos erros, com as nossas dificuldades. Abençoa, Mestre, cada um de nós que acompanhou este estudo esta noite e despede-nos nesta sexta-feira na tua santa e doce paz. Que assim seja. Eles simplesmente viajavam